preciso te atualizar também sobre as últimas do Corinthians, com problemas no atraso do pagamento dos salários. E fala também sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro revelado no tricolor e que era pretendido por alguns clubes brasileiros, incluindo o Corinthians. Teve de fato oferta para o Corinthians por Guinegão. Chequei e trago atualizações sobre o tema. Fenômenos em campo na Copa do Mundo. Fenômeno também na era virtual ligado ao Mundial. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre os fenômenos dentro de campo da Copa do Mundo. A terça-feira marcou as estreias de Haaland, Messi e Mbappé, e todos balançaram as redes. Haaland fez 2 gols na vitória da seleção norueguesa, o Mbappé fez 2 gols na vitória da seleção francesa e o Messi fez 3 gols na vitória da seleção argentina. Mas quero me ater a Mbappé e Messi, os grandes fenômenos da Copa do Mundo. O Mbappé com esses 2 gols contra Senegal chegou a 14 gols, ultrapassando nada mais, nada menos do que Pelé. São 14 gols em 15 jogos. Importante registrar que o Mbappé tem só 3 Copas do Mundo e 27 anos de idade. Dá para imaginá-lo jogando pelo menos mais 2 mundiais. É bem natural que o Mbappé se torne, quando encerrar a carreira, o maior artilheiro da história das Copas em todos os tempos. Já Lionel Messi acaba de estrear para sua 6ª Copa do Mundo. E foram dele os 3 gols da vitória da Argentina contra a Argélia, hat-trick. O cara estreou em grande fase e dá uma olhada nos números do Lionel Messi em Copas do Mundo. São 16 gols, o maior artilheiro da história, 8 assistências em 27 jogos. O cara tem incríveis 24 participações em gol em 27 partidas. O mais maluco é que até a Copa passada, quando a Argentina se sagrou campeã, e os argentinos, que são extremamente fanáticos pela sua seleção, eram muito críticos ao Lionel Messi por entenderem que ele não conseguia repetir na seleção o papel que desempenhava no Barcelona. Messi com 39 anos de idade, ele vai completar nos próximos dias, está se despedindo da história das Copas do Mundo. E o Corinthians segue atrasando o pagamento de salários. Nessa terça-feira também não houve a quitação referente ao salário em carteira do mês passado. O que o presidente Osmar Stabile conseguiu até agora foi quitar o salário dos funcionários, aqueles com menor capacidade financeira e também com vencimentos menores. O Corinthians atrasa pelo 2º mês consecutivo o pagamento dos salários em carteira, que é meio que uma praxe. O dirigente de futebol já se habituou a atrasar o pagamento dos direitos de imagem, mas em carteira só se atrasa quando o problema com o fluxo de caixa é muito grande. E é assim que tem acontecido no Corinthians. Por trás desses atrasos, há uma necessidade urgente de encontrar grana para fazer um pagamento de mais ou menos 35 milhões de reais ao Tadjeres pela compra do Rodrigo Garro. O prazo havia acabado na semana passada, o presidente do Tadjeres concedeu ao Corinthians um novo prazo, que se encerrou nessa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, procurei o Stabile para saber se ele havia feito a quitação, ainda não obtive resposta. Corinthians que, se não pagar, vai ter mais um transfer ban contra si, se juntando aos de Martinez e Charles, e vai ver essa dívida de 35 milhões de reais saltar para pelo menos 43 milhões de reais. O que você pensa sobre todas as finanças alvinegras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Teve proposta para o Corinthians pelo Guinegão. O pessoal do meu timão trouxe essa notícia nas últimas horas, assegurando que o Corinthians recusou a ideia de o Guinegão se tornar atleta do Erzurumspor da Turquia. Esse time acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão e tem a intenção de se reforçar. Segundo o meu timão, o Guinegão chegaria por empréstimo com obrigação de compra. Os números não foram revelados. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do Corinthians, alguém que toca o departamento de futebol alvinegro, e perguntei, e aí, quais foram as cifras dessa proposta? Quanto o Corinthians ganharia caso ele ficasse em definitivo? E a pessoa respondeu, Nicola, não houve proposta alguma. Eu falei, nem de empréstimo, nem de definitivo? Não. Vocês tiveram sondagem? Ainda não. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Dá para imaginar que o Guinegão possa estar nos planos do Erzurumspor, mas até agora o Corinthians não foi notificado. Timão que precisa de venda de atletas e vê no Guinegão uma boa oportunidade de negócio, embora
bastante desvalorizado, né? Chegaram a dizer que ele teria uma oferta de 20 milhões de euros do Zenit na temporada passada. Eu disse para vocês que não acreditava. O tempo passou e as ofertas não chegaram, mas hoje o atleta é avaliado em 7 milhões de euros por ter 19 anos de idade e por frequentar a seleção brasileira de base. Guinegão que ainda nem sequer estreou sob o comando de Fernando Diniz. Temporada de 10 jogos e 1 gol marcado. Não tá. Dá para dizer que está bem longe daquilo que se imaginava por um atleta que até deixou boa impressão no time principal na temporada passada. Antes de mudar de assunto, só contar que foi registrado nas últimas horas o terceiro pedido de impeachment contra Osmar Stabile. O sócio chamado Leandro Cano entrou com esse terceiro pedido baseado em uma manifestação do Ministério Público que criticou a postura do presidente em defesa do vice-presidente Armando Mendonça naquele escândalo de camisas, né? O Stabile assinou um documento afirmando que o Corinthians não se considerava vítima dos crimes apurados contra Mendonça. E a partir daí criaram mais um impeachment. A grande verdade é que a instabilidade política se instalou no Corinthians. Depois das expulsões de Andrés, Augusto e da renúncia de Duílio para não ser expulso também, agora todo mundo está querendo causar. E isso é muito ruim para um Corinthians que já está fundado em dívidas, que tem problemas com o Transferban, que não conseguiu pagar salários, que ainda tem a pendência com o Tadieres perto de estourar, enfim, um verdadeiro caos. E acabou a novela sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro de 25 anos de idade, que era pretendido por Corinthians, Botafogo, Vasco, entre outros. Chegaram a especular que ele poderia voltar para o São Paulo, você sabe, o atleta foi formado no Tricolor, passou pelo Atlético Paranaense antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O fato de o Fasson ter contrato com o Lokomotiv somente até o fim desse mês tornou ele bastante interessante. Atleta de 25 anos de idade, ótimos números, muita capacidade física. E a novidade vem agora. O Fasson acabou por renovar seu contrato no Lokomotiv Moscou. Cheguei a contar por vocês na semana passada, depois de conversar com um dos representantes do atleta, jogador que é vinculado a Juliano Bertolucci, que o Fasson tinha a ideia de continuar, até porque seu salário na Rússia é superior a R$1 milhão por mês e ele tinha a perspectiva de ganhar mais. Todos os clubes brasileiros que o procuraram estavam dispostos a gastar menos de R$1 milhão. E diante disso, o Fasson decidiu permanecer na Rússia com um salário ainda maior, fim dessa especulação envolvendo o atleta. Carlos Vinícius está de novo na mira do Corinthians. A história do atacante e do timão é antiga. Primeiro porque o Carlos Vinícius é torcedor corintiano. Você vai lembrar que houve um vídeo que vazou em que ele grita "Vai Corinthians!" E aquela declaração, inclusive, repercutiu mal quando o Carlos Vinícius esteve na mira do São Paulo. Carlos Vinícius que já foi alvo do Corinthians nas últimas 3 janelas. Mas a verdade é que mesmo livre do mercado, antes de fechar com o Grêmio, existia na oportunidade uma dúvida no Corinthians se o Carlos Vinícius valeria algo próximo a R$1 milhão por mês. Jogador com passagem por clubes importantes no futebol europeu, mas que não vivia uma boa fase. O Grêmio acabou apostando R$850 mil por mês de salário, mais 150 mil em bônus. E a coisa não poderia ter funcionado melhor. Com a camisa do tricolor gaúcho, são 34 jogos, 17 gols e uma assistência. O Carlos Vinícius está entre os artilheiros do futebol brasileiro na temporada. O contrato dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro, ou seja, a partir de 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato. Ouvi o seguinte de um dirigente do Corinthians para quem perguntei se o Carlos Vinícius interessaria. Abre aspas, seria um ótimo nome, mas pelo que sabemos, ele está dando prioridade para a renovação com o Grêmio. O Corinthians sabe que pode perder o Yuri Alberto. O Corinthians sabe que o reserva do Yuri não conseguiu vingar, seja ele o Guinegão ou o Pedro Raul. E diante desse cenário, fechar com o centroavante seria algo extremamente importante. Carlos Vinícius tem 31 anos de idade e valorizado no mercado, que é um aumento salarial. Se o Corinthians teve a oportunidade de contratá-lo por algo próximo a R$1 milhão, certamente vai precisar pagar mais. Tratativas estão em andamento naquele projeto de não gastar dinheiro, ou seja, para o Timão só é interessante ter o Carlos Vinícius a partir de 2027 livre no mercado. Roberto Firmino no Corinthians, imagino que isso vá acontecer, mas não será por agora, apesar de o atacante ter postado um vídeo em suas redes sociais nos últimos dias treinando em meio ao período de férias com a camisa corintiana. Firmino é torcedor alvinegro declarado e já disse que tem a vontade de um dia vestir a camisa do seu time de coração para jogar. Ele tem 34 anos de idade e não será agora por causa do seu contrato com o Al Sadd. Ele se mudou para o clube do Catar no ano passado, acordo de apenas 2 temporadas. E por lá ele ganha incríveis R$14.700.000 por mês. É por isso que dá para descartar qualquer chance de o Corinthians contratá-lo.
Timão vai depender de o Firmino estar livre no mercado e decidido a voltar ao Brasil. Tudo parece conspirar para que isso aconteça em julho do ano que vem, quando o seu vínculo com o Al-Sadd terá terminado e dá para dizer que o bolso estará forrado. Só para completar, contar que a primeira temporada do Firmino em território catarí foi de 33 jogos, 19 gols e 7 assistências. O Al-Sadd foi campeão sem grande dificuldade do campeonato local. A última sobre o Corinthians, Romeu Tuma Júnior, de volta à presidência do Conselho Deliberativo, revelou que Neto será chamado para voltar a integrar como conselheiro o CD alvinegro. E essa possibilidade se deu após as expulsões de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. O Neto que virou algoz e rival dos três, até por conta de todas as críticas que faz ao desempenho dos três ex-presidentes. Por que o Neto vai ser chamado? Porque ele é o mais velho da sua chapa, a chapa 21, que estava na frente pela ordem quando o assunto era opção para substituição no Conselho Deliberativo. Fala aí, turma, beleza? Mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando do Coringão, maior clube do mundo. Então, desde já, peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sino das notificações para ficar sempre atualizado quando tiver novos vídeos por aqui. Lembro que é muito obrigado mesmo por você ter ficado até agora, até aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.